Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje é a nossa segunda aula sobre a civilização grega, tá certo? E serão muitas aulas, como eu já falei para vocês. A história da Grécia é uma história muito longa, uma história muito rica, cheio de acontecimentos, cheio de histórias, até certo ponto cheio de cultura, de legado, tá bom? Então é o seguinte, hoje eu vou falar especificamente de uma única cidade da Grécia, a cidade de Esparta. E na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a cidade de Atenas. A gente vai ver as características, como é que era a organização dessas cidades, até para a gente entender melhor e não ficasse muitas informações acumuladas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que foi falado na aula anterior sobre Grécia. Eu expliquei para vocês que a organização política da Grécia era uma organização descentralizada, que não tinha a figura do rei que mandava em todas as cidades. Não é? Tinha, na verdade, as chamadas cidades-estados, o que era o mesmo, cidades-estados. Cada cidade tinha seu próprio rei, tinha suas próprias leis, tinha sua própria moeda, então elas eram independentes uma da outra. E lá na Grécia, as cidades-estados, elas eram chamadas de polis, tá certo? Era como eles chamavam as cidades-estados. E eram inúmeras polis, dezenas de polis. E de todas elas, a mais importante delas, as duas mais importantes para ser mais exato, era a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. E vocês vão ver que são cidades completamente diferentes uma da outra. Ou seja, as características que valem para Esparta, que nós vamos ver hoje, não valem para Atenas, porque são cidades completamente diferentes e rivais em muitos aspectos, ok? Pela própria imagem que vocês estão vendo aí nesse slide, vocês podem perceber que Esparta vai ser uma cidade grega voltada para a guerra. E vai ser mesmo. Tá? Por um único motivo, o povo grego que fundou Esparta era um povo chamado de dórios. Foram eles que fundaram Esparta, tá certo? E era um povo de fato de vocação guerreira, voltado mesmo para o treinamento militar. Tanto, meninos, que a educação das crianças espartanas, principalmente dos meninos, era uma educação bem diferente da que vocês têm hoje, por exemplo, tá? Lá em Esparta, a educação dos meninos começava aos 7 anos de idade, que eles eram retirados da família e iam para o exército. Ou seja, a educação do menino espartano era totalmente voltada para o seu desenvolvimento físico, sua disciplina militar e habilidade com armas. E começava aos 7 anos de idade. Dos 7 aos 18 anos era o período que o menino espartano recebia um treinamento básico que eles chamavam de agogê. Era esse pensamento de fato, essa ideia que eles defendiam. E olha, eles eram tão voltados para a guerra e para essa questão física, militar, essa força, a guerra, as armas, que as crianças, quando nasciam em Esparta, elas eram examinadas assim que nasciam. Elas não eram entregues para os pais. Elas eram examinadas por algumas pessoas, né? E se eles detectassem no corpo dessa criança alguma formação, vamos dizer assim, não normal, tipo um braço menor que o outro, ou a ausência de alguns dedos, ou a ausência de um braço, a ausência de um membro, ou seja, eles tivessem alguma, entre aspas, tá? Alguma deformidade física, eles simplesmente descartavam essa criança, ou seja, eles jogavam essa criança no precipício. Eu sei que hoje, para a nossa cultura, para as nossas leis, isso é um absurdo e é um crime. Mas nós estamos falando de um outro povo do passado, com outra cultura, com outra forma de ver o mundo, né? Diferente da nossa, obviamente. Né? Mas lá na ideia deles era essa. Se uma criança não tivesse o corpo perfeito fisicamente, essa criança não seria educada, não viveria em Esparta. Ela seria descartada. Por quê? Porque a educação deles era totalmente voltada para a guerra. Totalmente voltada para essas questões militares, ok? Então não esqueçam disso, porque a fundação deles, eles foram fundados por um povo de vocação guerreira chamado dórios, tá certo? E Esparta, meninos, ficava localizada numa região da Grécia que era bem atípica, era muito rara, para ser mais exato, porque era localizada numa região chamada Península do Peloponeso, tá? Era uma região, na verdade, plana e fértil. Isso não era normal tu encontrar na Grécia, não era comum uma região plana e fértil. Então Esparta teve essa sorte de viver numa região extremamente boa para a agricultura, de solo fértil e plano. Por isso que a principal atividade econômica
de Esparta vai ser a agricultura, enquanto as outras cidades gregas, inclusive Atenas, como vocês vão ver comigo na próxima aula, vai ser voltada para o comércio marítimo. Esparta não, era uma economia mais agrícola, porque a região que eles estavam localizados, que era a Península do Peloponeso, era uma região plana, fértil, excelente para as atividades agrícolas, ok? E outros pontos também que vocês têm que ter sobre Esparta, o básico é o seguinte: sociedade. A sociedade espartana, como nós já vimos aqui, e as imagens estão mostrando, é uma sociedade altamente militarizada. E ela era xenófoba. O que significa isso, meninos? A sociedade espartana, como eles viviam da agricultura, eles não precisavam ter contatos com outros povos. Eles não precisavam ter contatos com outros povos. Então a sociedade espartana era fechada. Eles não gostavam de ter contato com outros gregos, eles não gostavam de ter contato com outros povos. E a palavra xenofobia significa aversão ao estrangeiro. Você não gosta do estrangeiro, você tem raiva de quem não pertence ao teu povo, entendeu? Isso é uma sociedade xenófoba. Então Esparta tinha essa característica, meninos. Era uma sociedade altamente militarizada e xenófoba, entendeu? Ou seja, fechada, não gostava de contato com outros povos, nem com outros gregos, imaginem, com outros povos. E também os espartanos, eles tinham até assim uma visão bem preconceituosa em relação aos outros povos, porque como eles treinavam muito militarmente, fisicamente, né, eles se achavam superiores aos outros povos, ok? A política espartana vai ser caracterizada por uma coisinha chamada de oligarquia. Professor, o que é isso? A palavra oligarquia, traduzindo literalmente, significa governo para poucos, governo de poucos, ou seja, é uma estrutura de governo que é voltado só para os homens ricos, só para as pessoas ricas, no caso de Esparta, os grandes proprietários de terras, os senhores de escravos e os militares. Então era um governo que não era voltado para toda a sociedade, era um governo voltado só para as pessoas ricas. Por isso que a política espartana, o governo espartano, vai ser marcado por essa característica, oligarquia. Governo para poucos, governo de ricos para ricos, só para os homens mais privilegiados. Entendeu? E para encerrar a aula de Esparta, meninos, a mulher. Como é que era a situação da mulher em Esparta? Já adianto uma informação importante. A mulher espartana, ela vai ter uma característica que nenhuma mulher grega tinha. Vocês vão ver comigo de Atenas que em toda a Grécia, as mulheres, em toda a Grécia, as mulheres tinham uma vida limitada ao campo privado. O que quer dizer isso? Elas eram educadas para ser boa mãe e boa esposa. A vida delas era limitada ao espaço de dentro de casa. Por isso que eu coloquei vida privada, entenderam? Então essa mulher, ela era educada para ser boa mãe, boa esposa, cuidar de uma casa numa posição de submissão ao homem, ou seja, estar abaixo do homem, não ter o mesmo poder, o mesmo direito que eles. Só que no caso de Esparta, a mulher espartana, ela tinha vida privada, mas ela também tinha vida pública. Ou seja, ela também tinha função fora da casa. A mulher espartana, ela também treinava militarmente, não como era o treinamento dos homens, que começava aos 7 anos de idade, que eles eram tirados da família e eram levados para o exército. Não, o treinamento militar para as mulheres espartanas era um treinamento mais leve, não é? E um detalhe, elas não eram treinadas para ir para a guerra. O treinamento militar que as mulheres espartanas tinham era para casar, porque o homem espartano só vai querer casar com uma mulher que tivesse um bom preparo físico, que tivesse habilidade com armas, porque o que eles acreditavam? Corpo saudável gera filhos saudáveis. Eles acreditavam também que se a mulher tivesse habilidade com armas, os seus filhos aprenderiam com mais facilidade essas habilidades. Então o treinamento militar que a mulher recebia em Esparta era justamente para ela conseguir mais na frente um bom casamento, tá certo? Pronto, meninos, aqui nós encerramos nossa aula sobre Esparta, viu? Então revejam bem essa aula, tá certo? Vejam as características que eu falei para vocês. Aí na próxima aula eu falarei de Atenas, e repito, nada que eu falei sobre Esparta vai valer para Atenas. Ah, um detalhe, o deus mais cultuado em Esparta é Ares. Adivinha do que ele é deus? Pois é, deus da guerra. Por isso que realmente eles cultuavam Ares como um grande deus para eles. Tudo bem? Então até a próxima, meninos. Um abraço. Valeu.